Oi, tudo bem com você? Hoje eu quero te contar como foi a minha trajetória na confeitaria, desde lá no início, por que eu comecei a trabalhar com confeitaria até hoje, né? Tô aqui com o meu cafezinho, né? Eu acho que você já sabe que eu adoro um cafezinho. Vamos lá então começar a contar essa história. Se você ainda não me conhece, eu sou a Thaís Martins, eu trabalho com confeitaria desde 2007, não, 2008, quando a minha filha nasceu em 2007, ela nasceu em dezembro, e aí a partir de 2008 eu comecei a trabalhar com confeitaria. Sou professora de confeitaria desde 2021, então há 3 anos, e aí eu quero te contar agora um pouquinho de como foi essa minha trajetória. Já te convido então também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já pode se inscrever, curte esse vídeo, compartilha com alguém que vai querer saber também, que passa por um pouquinho dessa história, assim como eu, e vai ajudar e a inspirar e a caminhar, a trilhar esse caminho aí na confeitaria e na maternidade, tá bom? Vamos lá então começar a contar essa história. O que eu quero compartilhar com você hoje é como eu transformei a confeitaria como um meio de conquistar a vida que eu planejei, a vida que eu queria viver, né? O que eu defini como sucesso para mim. Então eu já te convido, né, a me contar aqui nos comentários se você também já sentiu isso. Eu comecei a sentir essa necessidade de mudar a minha vida, de ter essa vida, né, que eu queria, que eu sonhava, que eu almejava, quando eu fui mãe, quando eu me tornei mãe. Eu tenho 3 filhos e desde que o meu primeiro filho nasceu, eu já fui alimentando essa vontade de largar minha carreira, né, CLT, minha carreira de trabalho fora de casa e estar presente ali naqueles momentos no dia a dia dos meus filhos, naqueles momentos tão preciosos que só quem vive ali no dia a dia sabe como é. Então, desde que meu primeiro filho nasceu, eu já tinha essa vontade, mas não foi ali o momento que eu pude realizar esse meu plano. Eu tive o meu primeiro filho, o Júnior, depois de 2 anos eu tive a minha segunda filha, a Gabi, e então, quando a minha terceira filha nasceu, a Laís, em dezembro de 2007, foi quando eu decidi que eu não voltaria da minha licença maternidade, tá? Se você também já sentiu isso, me conta, tá? Porque, nossa, foi um desejo, assim, que não cabia em mim. Eu nem aconselho que você faça como eu fiz, porque eu decidi e agi. Eu não me planejei, eu não tinha uma reserva de emergência, eu não fiz nada. Eu era, nesse momento que a Laís nasceu, eu era concursada em 2 trabalhos concursados. Eu sou formada, eu fiz magistério, né? Então eu sou professora de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Nesse momento que a Laís nasceu, eu era professora do estado de São Paulo, concursada, e eu também era concursada em outro trabalho que também eu tenho essa profissão de técnica de radiologia. Então, eu era concursada na área da educação e na área da saúde. E quando a Laís nasceu, eu decidi ali na minha licença maternidade que eu não voltaria, porque eu não queria mais perder esses momentos aí com os meus filhos. Decidi e fiz, né? Pedi exoneração desses cargos. Fiquei em casa ali com os meus filhos. E chegou um momento que eu já sabia, né, que o meu salário ia fazer falta em casa. Conversei com meu marido, chegamos nessa decisão juntos, mas chegou uma hora que me bateu mais forte. Eu não ter o meu dinheiro, né? Eu trabalho desde os 14 anos que eu tenho meu próprio dinheiro. E ali foi o primeiro momento, né, que eu não tinha o meu próprio dinheiro. Por mais que foi conversado, que eu tomei essa decisão, me fez falta. Então eu decidi que eu tinha que achar um meio também de, apesar de estar em casa, fazendo o que eu queria, que era estar ali no dia a dia da minha casa, da minha família, dos meus filhos, eu queria ganhar o meu próprio dinheiro e ter uma realização profissional. Então pensei, o que eu posso fazer estando aqui em casa para ganhar dinheiro, né? E aí, você vê, gente, eu vivi a vida toda, a minha vida profissional toda, sem pensar nesse caminho. Sendo que minha avó materna e minha mãe sempre trabalharam com isso. A minha mãe, para você ter ideia, fez o bolo do próprio casamento dela. Fez o bolo do meu casamento, do casamento dos meus irmãos. A minha mãe criou a gente,
porque meu pai faleceu, né, quando minha mãe era muito jovem, quando nós éramos muito pequenos, e a minha mãe criou a gente fazendo bolos, doces e salgados para fora, por encomenda. E isso nunca tinha passado pela minha cabeça, apesar de eu ter crescido assim, de ter ajudado a minha mãe desde pequena. E nessa hora tudo veio na minha mente, fez todo sentido. Realmente eu vou para a confeitaria. Só que eu tive, aí depois que eu decidi que eu ia fazer doces para vender, me deparei com outro dilema. A minha mãe também fazia, eu morava próximo da minha mãe e eu não queria concorrer com a minha mãe. Então eu fui buscar dentro da confeitaria o que minha mãe não fazia. E minha mãe nunca gostou de trabalhar com chocolate. Então eu já fui por essa linha, decidi trabalhar com pão de mel, né? E foi aí a minha decisão. Então, a minha filha era uma bebê de colo, bem novinha, e eu fui para a cozinha começar os meus testes para fazer o meu pão de mel. E nenhuma receita que eu peguei na internet eu gostei, eu achava pão de mel muito seco, eu não gostei do sabor, fiz vários testes, até que eu decidi fazer a minha própria receita e equilibrei ali os ingredientes do pão de mel até chegar na minha receita perfeita, que é a receita que eu uso até hoje, tá? Inclusive, vou deixar o link do meu curso de pão de mel aqui na descrição do vídeo, se você tiver interesse, e também fazer essa receita, que é a que eu uso até hoje, e vai estar disponível aqui na descrição. Cheguei na minha receita de pão de mel maravilhoso, mas você sabe, né? Não sei se você também é assim, a confeitaria é um mundo muito encantador, muito apaixonante. E uma coisa vai puxando a outra. E eu comecei assim na confeitaria sem planejamento nenhum, né? Como eu te falei, nem para pedir demissão dos meus empregos eu tive planejamento, quem dirá para começar minha confeitaria. E eu comecei a fazer, pegar encomendas, divulgava, e daquela encomenda vinha outros clientes, eu ia pegando, até que começou aquele, né, famoso Jaque. O Jaque chegou na minha vida. Já que eu tô fazendo pão de mel, por que não fazer outras coisas, né? E aí o cliente me perguntava, você também não faz pirulito de chocolate? Eu nunca tinha feito, mas eu falava, faço. Sem saber precificação nem nada, passava um preço X lá pra pessoa, a pessoa encomendava e lá eu ia fazer, sem saber se ia dar certo. E nessa, eu fui me enrolando, fiquei com um cardápio enorme, eu fazia muitos tipos de doces, eu fazia brigadeiro, beijinho, pão de mel, cupcake, pirulito de chocolate, bolo. Gente, muita coisa. Eu fazia doces personalizados com pasta americana. Muita coisa. Eu fui, sabe, ali me perdi. E aceitando tudo. Chegou um ponto que eu perdi aquele porquê inicial que eu tinha decidido entrar na confeitaria para ter mais tempo para minha família. Só que eu não tinha mais tempo, porque eu tinha tantas encomendas. Eu trabalhava de dia, de noite. Eu tive que abrir mão do que foi a minha motivação inicial, porque se eu tinha pego as encomendas, eu tinha que entregar e era uma loucura. Nisso, o que aconteceu? Muitas idas e vindas ali da CLT. Por quê? Além de eu trabalhar muito, eu nunca tinha dinheiro, porque eu não sabia precificar, eu não sabia como cobrar. Era uma confusão, gente. Eu tinha muito estoque, porque eu fazia muitos doces e o dinheiro ficava preso ali. E isso virou uma bola de neve e eu trabalhava muito e não tinha dinheiro, resumindo, né? Então, várias vezes eu desisti, voltava para o CLT, aí voltava para os doces e aí conciliava os dois. E foi essa confusão por muito e muito tempo. Até que chegou um tempo que o meu marido recebeu uma proposta de trabalho e a gente teria que mudar de cidade. E nós aceitamos. Chegando nessa nova cidade, eu não conhecia ninguém e decidi, agora eu vou começar diferente, né? Não conheço ninguém aqui, tenho que recomeçar, quero continuar com a confeitaria. E foi tudo diferente, porque eu já tinha um conhecimento, né, do que dava errado. Então, esse caminho eu não queria mais. E aí, eu escolhi um caminho que seria mais fácil de dar certo. Qual é o primeiro passo para isso, né? Eu planejei, eu escolhi um método, eu segui esse método. E, gente, outra vida. Eu escolhi os produtos que eu ia trabalhar de uma forma estratégica. Eu escolhi o modo que eu ia trabalhar, o que era importante para mim primeiro, né, antes do trabalho. Porque eu havia me perdido naquele outro momento e eu não queria mais que fosse dessa forma. Então eu defini como ia ser meu trabalho, quais os produtos que eu ia trabalhar, como eu ia divulgar. E, gente, foi outra vida, né? Tanto que esse caminho
foi só melhorando com o passar do tempo. E foi depois disso que eu me inscrevi no programa Que Seja Doce, que eu ganhei o programa, ganhei as 3 provas e só me reforçou que eu estava no caminho certo. E foi só um caminho diferente, de conquistas, de ter a vida que eu sonhei, de ter finais de semana livre, mesmo trabalhando na confeitaria, e conseguir chegar a faturar os 10 mil reais por mês trabalhando sozinha, né? Então é possível. Se você quiser que eu explique certinho qual foi esse caminho que eu segui para chegar nesse momento agora, me conta aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo contando que eu dividi em 5 pilares esse método que eu decidi, que eu segui e que deu certo e que eu replico para as minhas alunas, mas eu posso fazer um vídeo te explicando também. Comenta aqui se você quer que eu grave esse vídeo. Então eu tô aqui para te mostrar hoje nesse vídeo que a confeitaria é um meio para que você chegue na vida que você planejou. Então, se ela não está te proporcionando isso, se está sendo uma prisão, se está sendo um fardo, alguma coisa está errada e nós temos que corrigir. E também quero te dizer que você não está sozinha. Conte comigo. Estamos juntas nessa jornada que pode sim ser bem doce e prazerosa, tá bom? Então, te espero no próximo vídeo. Todas as terças, às 17 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Um beijo, até a próxima.